Olá, eu sou Maria Aparecida Conceição Marconcini Prestes, sou do Polo Santa Rita, Maranhão, e cursista da pós-graduação Lato Sensu, em docência para educação profissional e tecnológica do Instituto Federal do Espírito Santo, e vou apresentar a atividade integradora realizada por mim. A atividade profissional observada foi a desmontagem, reparo e montagem de um guarda-roupas planejadas. Ou seja, foram observadas atividades de execução de um marceneiro. O guarda-roupas do meu quarto teve a ação de cupins, foi danificado, e eu chamei esse profissional para fazer a desmontagem do guarda-roupa, para aplicar o veneno, consertar as peças danificadas e montar novamente. E como eu tinha essa atividade para fazer, fiz o convite para o marceneiro, para ele conceder a entrevista e permitir que eu realizasse as observações para a atividade, e ele aceitou. Então, eu uni o útil ao agradável. A marcenaria é a área de atuação em que esse profissional cria objetos e móveis utilizando madeira e outros materiais, como compensado, aglomerado, no caso do meu guarda-roupa é o MDF, a fórmica e outros. Graças a esse trabalho, que existe há séculos, podemos incluir a madeira e outros tipos de materiais em projetos de arquitetura e decoração, que deixa qualquer ambiente mais bonito e aconchegante, sendo realizada com precisão e criatividade pelos marceneiros. Aqui nessa foto, o marceneiro está desparafusando as peças do guarda-roupa. Com relação aos saberes e fazeres, as impressões que eu pude observar dos conhecimentos prévios nessa atividade do marceneiro foram conhecimentos da área de matemática, engenharia, planejamento, física, química, arte e estética. O marceneiro observado não tem formação profissional e, conforme ele mesmo contou, adquiria esse aprendizado ao longo do tempo. Aqui na foto ele está desparafusando ainda as partes do guarda-roupa, sendo acompanhado pelo ajudante. Com relação às dimensões do trabalho, foi possível observar várias dimensões. Uma delas é estética. O produto precisa ter seus critérios de beleza garantidos, completamente encaixados na parede sem falhas. Por isso, o acabamento e o cuidado nos encaixes devem ser precisos ao final. Quando perguntado como o marceneiro se vê na obra do seu trabalho, ele respondeu: "Eu me vejo como um artista". Então, aí nós temos a dimensão identitária. Com relação à dimensão ética, é muito importante ao se trabalhar com empresas que elas sejam confiáveis, né? Uma vez que esse profissional vem no domicílio realizar o serviço, eles, no caso, vieram uniformizados, né, para passar esse caráter, essa confiança, né, com profissionalismo. Com relação à dimensão econômica, né, a relação aos preços e custos das peças produzidas na empresa foram pagas ao proprietário. Com relação à montagem e desmontagem, foram pagas ao marceneiro. Então, o pagamento do ajudante foi repassado pelo próprio marceneiro como parte do valor recebido. Esse marceneiro entrevistado, ele tem 25 anos, é solteiro, ele trabalha o dia todo, recebe salário fixo, e quando ele precisa, ele realiza esses trabalhos extras de montagem, de móveis e desmontagens, e quando ele realiza isso, ele trabalha horas corridas na empresa para poder sair mais cedo para realizar essas demandas. Com relação à dimensão ambiental, após a conclusão do trabalho, o guarda-roupa foi limpo, foram recolhidos restos e resíduos do material que sobraram em sacolas plásticas. Com relação aos cuidados ambientais na empresa, o marceneiro respondeu que os resíduos são encaminhados ao lixo comum e não para reciclagem, infelizmente. O marceneiro que observei é funcionário de uma empresa localizada no meu bairro.
Lá existem várias máquinas de corte, outros equipamentos, mas a observação foi realizada na minha própria casa. É uma atividade manual que exige muita habilidade e força física. O marceneiro trouxe todos os equipamentos necessários, né, maletas cheias de ferramentas para realizar a atividade. Trouxe também um ajudante. Vários foram os materiais que ele utilizou: placas de MDF, fitas próprias, adesivo de contato, espátulas, furadeiras, parafuso, pincel, nível, chave de fenda, alicates, trena, escada. Outros tipos de equipamentos também podem ser utilizados pelos marceneiros, como régua de aço, desempenadeira, jogo de formão, graminho, malho, maço de madeira, entre outros. Existem vários tipos de máquinas utilizadas nas empresas, que são as serras, as túpias, sequinadoras, roletes de apoio, entre outros equipamentos. Os equipamentos de segurança, o marceneiro relatou que ele utiliza botas, máscaras e protetores auditivos. O uso de máscara é um cuidado importante na segurança para evitar problemas com alergias e problemas respiratórios. Algumas protegem contra poeira, outras são mais grossas para evitar a inalação de gases tóxicos. Com relação aos desafios e dificuldades, o marceneiro relatou que tem dificuldade nos planos de corte, mas que com o decorrer da profissão e da experiência ele vai superando isso. Os planos de corte são técnicas indispensáveis na marcenaria, porque serve para esboçar todas as partes do móvel a ser construído. É um procedimento em que são detalhados diferentes materiais e espessuras, inclusive considera as perdas, espessura de serra e as características das máquinas de operação. Com relação à teoria de aprendizagem, a teoria de Workplace Learning é uma aprendizagem do ambiente de trabalho, de Steve Billett, e é a que mais se enquadra com relação ao profissional observado, uma vez que ele disse que não tem formação e que adquiriu, né, observando outros marceneiros no ofício. Essa teoria tem por base estudos sobre como se aprende em situação laboral ou como se forma uma epistemologia da prática. Quando eu entrei nessa área, eu fui observar o que os profissionais iam fazendo, na forma que cortava as peças, na forma que ela juntava os móveis na casa dos clientes e outras coisas mais. Conta o marceneiro entrevistado. Com relação a outra abordagem de aprendizagem, o socio-interacionismo tem aproximação muito grande com a educação profissional e tecnológica. De acordo com a autora Liv Mielidar, a aprendizagem ocorre por meio da praxe, que valoriza o compartilhamento de experiências. Nessa teoria, o aprendiz é o protagonista e o professor assume o papel de mediação. Com relação à transposição didática, eu escolheria primeiro a simulação, porque o próprio marceneiro relatou dificuldades que tem nos planos de corte. Com o uso de computadores e programas específicos, seria possível planejar os móveis a ser montados em forma digitais, com arquivos digitais. Programas podem ser utilizados como AutoCAD, o 3D, Max, Marcenaria D, entre outros. A outra transposição didática seria a imersão, no caso, através de visitas técnicas a marcenarias, para que os estudantes pudessem ser inseridos diretamente no ambiente laboral. Aqui são algumas referências utilizadas. Gostaria de agradecer a oportunidade. Muito obrigada.